Então, veja que algo interessante acontece com essa mitzvah. Quando a gente faz a brachá, seja, por exemplo, a brachá Netilat Yadayim, né? Vai fazer Netilat Yadayim, embora a gente sabe que muitos vão dizer, né? Muitos dizem que a pessoa deve primeiro lavar as mãos e depois fazer a brachá, mas a ordem do Shulchan Aruch, né? Rambam também traz assim, muitos poskim trazem assim, é que a primeira pessoa deve fazer a brachá e só depois lavar as mãos. O Hanaru só manda lavar primeiro as mãos e recitar a brachá em seguida se as mãos estiverem sujas. As mãos estão limpas, só deve primeiro fazer a brachá e depois lavar as mãos. Em todo caso, para todas as mitzvot que a gente tem que recitar a brachá, a pessoa deve recitar a brachá antes do cumprimento da mitzvah. Ou máximo enquanto estiver cumprindo a mitzvah. Por exemplo, sukkah. A pessoa deve fazer a brachá antes de entrar no sukkah. Mas todo o tempo que a pessoa estiver dentro da sukkah e não recitou a brachá antes de entrar, é válido. Por quê? Porque ela está recitando a brachá no decorrer do cumprimento da mitzvah. E isso é válido para todas as opiniões. No caso da brachá de Biur Hametz, ela deve ser dita antes de começar a inspeção da casa. Né? Agora, o que acontece se a pessoa esqueceu de fazer a brachá? Então, quando ela vai fazer a brachá, se ela lembrou, não disse a brachá. Então, ela recita a brachá no mesmo tempo que ela está fazendo a abdicar do hametz. Ok? Ao mesmo tempo, ela vai fazendo a brachá. Aconteceu que a pessoa terminou de fazer a brachá, ou de fazer a inspeção do hametz, e não recitou a brachá. Aí os sábios entram em uma discussão. Certo? Aí entra uma discussão entre os sábios. Uns dizem, não, se já terminou de fazer a inspeção do hametz, pode dizer a brachá pela manhã quando queimar o hametz. Mas esses são alguns que dizem. Outros dizem não. Não pode ser pela manhã quando queimar o hametz. Por quê? Porque já isso é inspeção. E a brachá é para o momento da inspeção. Então, tem uma dúvida de brachá. Como a gente sabe, dúvida de brachá em recitar ou não recitar, não recita. Então, por quê? Para não levar o nome de Hashem em vão. Então, quando a pessoa esqueceu de dizer a brachá e já terminou de cumprir a mitzvah, ou seja, já fez a abdicar, não recita mais a brachá. Então, o que isso significa? Que abdicar em si à noite é a essência da anulação do hametz. Porque muito embora que hoje em dia existe o costume de queimar o hametz, né? Que é um costume recente, na Guemará, qual é a orientação? A orientação é de pegar o hametz, esfarelar o hametz e jogar na terra, que é ver uns pássaros e comem, ele também perde seu valor, ou esfarelar o hametz e jogar no mar, que assim os peixes comem, ok? E também perde seu valor. Ainda que não comam, aí já não tem mais valor nenhum. Né? Então, essa é a halakha. Esse já é um adicional que fizeram os sábios, que a gente vai ver mais adiante. Mas, em essência, o que se fazia antigamente, né, era que fazia inspeção de hametz. O que é a inspeção do hametz? É buscar e recolher todo o hametz da casa e juntá-lo em um só lugar. E guardá-lo aí. O que se fazia, eu conversei com um amigo que ele é Bukhari, né? Ele veio não é Bukhara, se diz, mas é dessa zona do Paquistão, Azaquistão, né? Essa coisa assim. Eles são sefaradim, saíram da Espanha e foram para essa zona russa, né? Então, sefaradim que falam russo, né? E ele me explicou, eles não, antigamente o que a gente fazia, a gente tinha um quarto, né, uma casa, era um vão que eles tinham, né? Como uma garagem, digamos assim. Mas não era uma garagem, era um quarto especialmente para isso. Que guardava o hametz de todo mundo ali. Todo mundo levava o seu hametz para lá.
E assim se cumpria a mitzvah. Antigamente era assim. Todo mundo guardava o seu hametz num só lugar, deixava aí, fechava, acabou o hametz. Né? E aí ficava o hametz. Hoje em dia que a gente adiciona. Né? Como a gente disse, a busca deve ser feita com uma vela. Né? Hametz menos de kezait, né? Se é uma quantidade menor que kezait, ele já não tem importância. Ele não dá vontade de comer. Né? E se não tem importância, esse hametz não precisa buscar. Né? Lefidin, você não tem que estar buscando o grão que caiu aí atrás do sofá. Né? Você tem que buscar o que é hametz, que é comestível, que é aquele que dá vontade de comer. Ok? O que é isso aqui nesse copo? Bom, tem que comer o que é hametz, que dá vontade de comer, e não o hametz que é um pó. Né? Mas depois a gente vai falar do pó do hametz também. Né? Se é um hametz que ele é menos de kezait, mas ele é importante, né? Como um biscoito de wafer, então aí sim você tem que anulá-lo também. Você tem que buscar esse wafer. Por quê? Porque esse wafer ele tem importância, ele dá vontade de comê-lo. Ok? Outra coisa, onde vai buscar o hametz? A gente vai buscar o hametz nos lugares que é comum que o hametz esteja aí. Né? A gente não deve buscar o hametz, por exemplo, no banheiro. Não tem necessidade de no banheiro buscar o hametz. Por quê? Porque ninguém leva pão, bolacha, biscoito para o banheiro. Né? Inclusive, a halachá também está proibido. A pessoa não deve buscar o hametz, por exemplo, dentro do guarda-roupa. Porque ninguém leva biscoito, bolacha e pão para dentro do guarda-roupa. Né? A pessoa deve buscar o hametz nos lugares onde habitualmente deve estar o hametz. Certo? Numa casa onde há crianças pequenas, aí é outra história. Porque numa casa onde há crianças pequenas, as crianças levam o hametz para todo lugar. Né? A criança ela leva o hametz para todo lugar. Então, é difícil saber onde realmente vai estar o hametz ou não. Então, a pessoa deve buscar no quarto das crianças, debaixo da cama, atrás do armário, dentro das gavetas. Porque criança é como um rato, leva a comida e estoca. Né? Depois ela esquece, mas aí fica aí estocado. Né? Então, tem que buscar o hametz. No caso que tem criança em casa, tem que buscar o hametz. Em todo lugar. Ok? O que acontece se a pessoa não vai estar em casa em Pêssar? A pessoa vai viajar. Eu não vou estar em casa em Pêssar, eu vou para ou para casa de praia, ou vou para casa de um amigo, ou uns parentes que estão em outro estado, e minha casa vai estar fechada para Pêssar. A pessoa deve buscar hametz nessa casa ou não? Determinaram os sábios que a pessoa que até 30 dias antes de Pêssar ainda está na casa, né, ou seja, até Purim, né, até a data de Purim, a pessoa vai estar nessa casa, então a pessoa deve buscar hametz. E o que isso significa? Que a pessoa vai viajar 15 dias antes de Pêssar, então antes de viajar, ela deve fazer bidikat hametz, né? E já pode viajar. Se a pessoa vai viajar, vai deixar a casa 30 dias antes de Pêssar, em Purim, ela deve fazer bidikat hametz, anular o hametz da casa e assim ela pode viajar. Okay? Mesmo que ela vá chegar depois de Pêssar. É o caso de gente que vem passar Pêssar em Israel. Antes de viajar para Israel, inclusive que vai passar Pêssar aqui, e não no seu país de origem, mas ele lá, no seu país de origem, deve fazer a anulação do hametz na sua casa. Agora, aqueles que vão se ausentar da sua casa há mais de 30 dias de Pêssar, né? Então aí já não precisa fazer bidikat hametz. Então, quem antes de Purim sai da sua casa e vai viajar, né, e não vai estar nessa casa, né, então ele não precisa fazer bidikat hametz nessa casa. Ele deve fazer bidikat hametz onde? Aonde ele vai estar em Pêssar. Ok? E aquele que aluga casa para o não judeu?
né? Eu não vou mais ficar nessa casa, eu vou alugar a casa para não-judeu e vou embora. Vou para outro lugar, vou passar Pessah num hotel, um hotel kasher, né? A comunidade organizou um Pessah comunitário, vai todo mundo para uma casa de campo, vai todo mundo para um culture club. Então aí vamos passar Pessah aí uma semana aí, não precisa mais estar na minha casa. O que eu vou fazer com a minha casa? Vou alugar um não-judeu. Alugando a casa não-judeu, eu estou passando toda a propriedade da casa a um não-judeu. Então, aí há uma diferença de opiniões. Parte dos sábios dizem, parte dos Hachamim dizem que, nesse caso, não precisa fazer a anulação do Hametz, né? Por quê? Porque passou toda a propriedade da casa para o não-judeu. Né? Outra opinião diz, não, mas quando a pessoa passa toda a propriedade da casa ao não-judeu, ele não está passando a comida. Né? Ele está passando o uso da casa. Então, outra opinião diz que se ele aluga a casa 30 dias antes de Pessah, né? Então não precisa fazer medical, ou seja, segue a mesma regra que se fosse viajar. Ok? Os sábios, né? Quando a gente fala de Biur Hametz, a gente entende que há duas formas de anular o Hametz. Você pode anular o Hametz fisicamente, né? O que perguntou Leandro, né? Mas desapareceu, não viu mais, no computador. Então, uma coisa é anular o Hametz. Oxe, onde? Aqui. Ah, estava escondido aqui, não vi. Então, uma coisa é anular o Hametz fisicamente e outra coisa é anular o Hametz no pensamento. Né? Segundo a Torá, é suficiente que a anulação do Hametz em nossa mente e coração pleno. A anulação do Hametz mentalmente é suficiente para cumprir a Torá. Contudo, né, a gente vê a partir daqui o quanto a Torá ela é mais meticulosa e mais restrita com as leis de Pesach do que com outras leis. Né? Que, por exemplo, a Torá não ordena anular do nosso pensamento a vontade de comer porco. Não é verdade? A pessoa pode dizer, uai, eu tenho muita vontade de comer porco, eu não como porque a Torá proíbe. A pessoa não passa por nenhuma proibição. Mas em Pesach, se a pessoa disser, eu tenho muita vontade de tomar uma cerveja agora, ela passa pela proibição de não ter anulado o Hametz. Olha aí. Então, ou seja, às vezes a pessoa diz, eu já vi muita besteira assim, o povo escreve hoje no Facebook todo mundo é rabino, né? Então, no Facebook todo mundo é Raham da Torá. Então, muitos escrevem assim, porque no judaísmo não tem essa coisa de pecar por pensamento. Porque a pessoa não conhece o judaísmo. Né? Pode vir? Tá, eita. O André veio do além agora. Oi. Falou da cerveja, ele se acordou. Bom. Noé. Vinho, pode. Olha, tem que baixar o volume, seu André. Seu André tem que baixar o volume. Se você não baixar o volume, vai dar problema. E é porque você está com 2 celulares aí faz esse eco. Né? Bom, então, existe sim pecar por pensamento. Né? Então, inclusive, quando a gente pensa mal de nós mesmos, segundo Hafetz Haim, a gente já está fazendo um Lashon Hará mentalmente contra a gente. Né? Então, principalmente na Hassidut, o pensamento ele é muito levado em conta. Né? E aqui a gente vê na Torá que a pessoa pensar em Hametz está passando por uma proibição. Né? E é muito difícil, ou seja, é muito mais difícil isso, porque você tem que estar controlando os seus desejos. E isso torna o cumprimento dessa mitzvah com mais dificuldade. Né? Então, pensando nisso, ou seja, como a pessoa deve anular o Hametz mentalmente, né? Estipular os sábios uma forma
de uma expressão, um rito, né, que a gente possa falar e assim verbalizar o nosso pensamento, né? Porque a gente pode amar a Kadosh Baruch Hu de coração, mas quando a gente reza, a gente verbaliza. A gente pode anular o Hametz mentalmente, mas quando a gente verbaliza, nós estamos batendo martelo e enfatizando o nosso pensamento. Então, determinados sábios que se devem recitar, né, o Nusach original é em aramaico, Kol Hamira Vahamia de Haberishuti, todo o Hametz, né? E o Senhor que está na minha propriedade, de Hazité, Vedelo de Hazité, aquilo que eu vi e que não vi, de Vierté, o de Loberiaté, ou seja, aquele que eu anulei e não anulei, Livaten, eu que arfa de ara, ou seja, que vai ser anulado e que será como o pó da terra. Ah, mas isso é em aramaico. Aramaico é difícil para mim. Não tem problema. Também pode dizer em hebraico. Kol chametz u'seor sheyesh b'rshuti, sheraiti ve'lo reitiv, shebiarti ve'lo biartiv, ibutal ve'yeh ke'afar ha'aretz. Vai ser anulado e será como o pó da terra. Mas eu não estava com hebraico. Também é difícil. Não importa. Pode dizer em português. Pode dizer em qualquer idioma que a pessoa entenda. E a única coisa que ela tem que dizer é que todo Hametz e Seor, né? Todo Hametz e levadura, que está em minha propriedade, né? Que não que eu tenha, que está em minha propriedade, que nesse momento eu estou anulando, então já não tenho mais. Que vi e que não vi, que anulei e que não anulei, que seja anulado, né? E que seja como o pó da terra. Pronto, é só isso que tem que dizer. Todo o Seor e todo Hametz e Seor que estiver em minha propriedade, que vi e que não vi, que anulei e que não anulei, que esteja anulado e seja como o pó da terra. Só deve dizer isso e é costume dizer isso 3 vezes, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Não é isso não. Tem que dizer 3 vezes, porque para enfatizar. Ok? Para enfatizar. E aí a pessoa cumpre a mitzvah midoraita. Então, a partir do momento que eu juntei todo o Hametz e coloquei em um lugar, o fechei e o guardei, midoraita, eu estaria aí cumprindo a mitzvah. Ok? Agora, o que acontece? Que é muito difícil por 2 lados. Que a pessoa em si ela tenha esse controle e esse domínio de saber que não tem nada para comer, porque antigamente era assim. Hana Makoré. Hana. A pessoa saber que não tem o que comer, né? E saber que então em um armário e saber que aí tem comida. Que naquela época, o que as pessoas comiam? Ovo, né? Batata, uma verdura que tivesse aí e matzá. Era o que se comia. Né? Então, as pessoas tinham fome. Realmente, em Pêssego, as pessoas tinham fome. Não é como hoje. Né? Então, disseram os sábios, não é suficiente você somente anular mentalmente e verbalizar, senão que há que fazer uma anulação física do Hametz. Porque assim vai evitar que as pessoas venham a descumprir o mandamento e comer Hametz. Então, para evitar isso, adicionaram a anulação física. E a anulação física é, primeiro, com a Bedikat Hametz, juntando todo o Hametz em um só lugar. Né? A eliminação física por meio de queimar o Hametz, que é um costume já recente, antigamente não se fazia isso. Esfarelar o Hametz e jogar ao ar, para que vá para a terra. Né? Esfarelar o Hametz e jogar ao mar. Né? Também essa é a forma de anular. Ou, outra forma é
despejar produto químico e deixando incomestível. Todo hametz que ele já não tem valor alimentar, ou seja, que a pessoa não tem mais prazer ou vontade de comer, ele perde o seu, ele está anulado. Ele é anulado. Se um animal, um cachorro, né? Esse é o exemplo clássico. Se um cachorro ele não come esse hametz, né? Ficou tão incomestível que o cachorro não come, né? Então esse hametz ele está inválido, está nulo, está anulado, não tem valor de nada. Ok? Outro é jogando no vaso sanitário. Só pode pegar o hametz, jogar no vaso, dar descarga e ele vai embora. Né? São outros exemplos, são mais recentes. Né? E outra é, no caso de que a pessoa venha a ter perda financeira, é somente, gente, no caso de ter perda financeira. Tem gente que quer vender um pacote de biscoitos, a pessoa tem uma Ferrari na garagem, mas quer vender um pacote de biscoito traquinas, né? Um treloso. Não é. A venda do hametz existe para evitar perdas financeiras. O exemplo que traz a Guimará da venda do hametz é quando a pessoa está, o judeu, transportando o hametz num barco, chega a Pessach e ele não vai poder perder a sua mercadoria. Né? Então, o que ele faz? Ele vende o hametz ao não-judeu na condição de que, terminando o Pessach, é o tempo que esse judeu tem para levar esse hametz. Né? Só que é uma compra que, no final, não se poderia concluir, porque se o barco estava viajando, o goi não podia levar o hametz. Podia levar para onde? Vai mergulhar na água com a farinha e nadar para onde? Né? Então, quando se terminava a Pessach, como o goi não levou o hametz consigo, então a venda era terminada e o hametz voltava à propriedade do judeu. Hoje em dia, né, como a gente falou na semana passada, quando se faz a venda do hametz, a gente entrega ao não-judeu o endereço de onde está o hametz. Então, cada família entrega o seu endereço no contrato, né? E o não-judeu ele pode, a qualquer momento, durante os 7 dias de Pessach, bater na porta e dizer: eu vim recolher o meu hametz. Né? Então, se a pessoa tiver whisky, né? Tiver vodka de trigo, né? Ou tiver aí seus pães, bolachas, biscoitos e massas, deverá entregar ao não-judeu, ao dono legítimo do hametz. Mas, terminando o Pessach, ele não veio buscar, perdeu sua oportunidade. Né? E assim é o que faz também em Israel, todo o hametz em Israel, né? Das fábricas de pães e tudo isso, é tudo vendido. Ok? Até aqui, perguntas? Que contrato de mútuo que se faz com... É uma forma de burlar isso aí, né? Se faz um contrato de mútuo com um não-judeu e tal, com aqueles uísques caros, etc. Mas só que o contrato é o seguinte, como se faz aqui em Israel, não é um contrato que o não-judeu não faz nada. Ou seja, ele recebe a quantidade de dinheiro. Entendeu? Então, vou dar aula. Eles negociam, né? Que já imaginou chegar o não-judeu, parar em frente à cervejaria de Israel, não, me dê todo o seu estoque que eu vou levar. Né? Então, esse já não vai fazer isso, porque ele sabe que todo ano vão bater na porta dele, vão lhe dar uma boa quantidade de dinheiro para ele comprar todo esse hametz e ficar nisso mesmo. Entendeu? E ele sabe que se ele fosse realmente na cervejaria pegar toda essa garrafa, o estoque de cerveja, né, ele ia venderia, mas no próximo ano ele não teria mais a mesma oportunidade. Talvez nem ele, nem ninguém. Né? Agora, de fato, quando a gente vê a venda do hametz no exemplo que traz a Guimará, realmente é uma venda, né, vamos ser francos, é uma venda que ela não tem qualquer valor, porque o não-judeu não tem como levar a mercadoria. Hoje em dia, se o não-judeu realmente ele quiser levar a mercadoria,
ele sim pode. E isso é dito nas sinagogas aqui em Israel. Olha, se o não-judeu vier na sua casa e disser, demos o hametz, e ele trouxer o contrato em mãos, você tem que dar o hametz a ele. Que já não pertence a você. Isso aqui é muito orientado aqui. Agora, isso não acontece, né? Porque o não-judeu sabe que todo ano ele vai ter essa renda extra aí entrando para ele. Ok? Mas sim, no judaísmo tem muito isso, de formas de burlar a lei, né? Então, vamos buscar a forma, é aquela coisa, isso uma vez que eu escutei uma vez, é a síndrome de Jacob, né? É como você tem a proibição, é como dar a volta, né? E buscar a forma legal de como fazer o proibido permitido, mas da forma correta, né? É típico de judeu, né? Por exemplo, aconteceu aqui, que na semana passada Netanyahu disse que não se pode ter reuniões de mais de 10 pessoas, por causa do corona, né? Não pode se reunir mais de 10 pessoas. E o que vai fazer? Começou a se anular casamentos. Quem vai casar? Ao que fizeram um grupo de pessoas, né? Casou com mais de 10 pessoas convidadas, mas ninguém junto mais de 10 pessoas. Ou seja, pegaram num pátio, né, entre prédios, fizeram a rupá aí embaixo, e o pessoal ficou nas varandas. Grupos de 6, 8, 9 pessoas nas varandas. Então, a rupá em si tinha de convidados para 100 pessoas, digamos assim, mas todos repartidos, né, de 10 em 10 em cada varanda. Então, atendeu a exigência do Estado, sem deixar de cumprir, né, a boda, né, o casamento, né, com um público que era desejado. Isso é típico de judeu. Uma outra modalidade recente, né, praticada aí no Brasil também, por Ventura, e aprovo 100%, é doar o hametz ao não-judeu. Junta tudo, né? Vou eliminar esse hametz em vez de queimar. Não, pega o seu hametz e doe para uma família que necessite. Façamos caridade, né? Muito lindo, uma bela forma de anular o hametz. Bom, até aqui a gente viu o hametz, que é o hametz em si, a essência do hametz, né? Só que a gente entra em outra questão. A gente mencionou na semana passada, a gente ficou de abordar mais profundo essa semana. O que acontece quando a gente não tem realmente o hametz puro, senão que ele está misturado com outro alimento, né? A gente sabe que, por via de regra, todo alimento permitido, que ele tem um alimento proibido em sua composição, né? Se esse alimento proibido ele não dá sabor, né? Primeira coisa, que não dê sabor. E segundo, que ele tem uma proporção de até 1 contra 60 de produto permitido, ou seja, você tem 1 grama de produto proibido contra 60 gramas de produto permitido. Então, essa mistura não é proibida. Essa é a regra básica geral da Torá para toda mistura de alimento permitido e proibido. Ok? A gente lembra, quando a gente viu as aulas de kashrut, se a gente tem uma panela e a gente divide essa panela em 60 partes, né? Se até uma das 60 partes, né, ela é de um produto proibido, ainda se salva a panela, ou seja, todo o alimento ainda é permitido. Mas se você adiciona a essa parte qualquer outra quantidade, então todo o produto está proibido. Segundo o Torá, hametz também se anula em 1 por 60, ou seja, 1/60 de hametz em uma mistura de outro produto que seja permitido em Pesach
não está proibido em Pesach. Lefim din Torá. Claro que uma coisa é ter o din da Torá, outra coisa é que os sábios também fizeram seus decretos, suas gezerot, né? Então, razão restringiram essa regra, claro, por quê? Pelo medo de que se a mistura ocorrer que a pessoa vá misturar mais do que o permitido, ou se misture mais do que o permitido, então a pessoa estaria passando por uma proibição da Torá. Então, para evitar a proibição da Torá, os sábios disseram não. Até aqui. Não, isso aí não pode ser. Então, restringir essa regra e determinaram que Hametz ele não se anula em Pesach. Por nenhuma quantidade, nem em 1000 partes. Né? Se em normal se anula 1 por 60, se fosse 1 por 1000, tampouco não anularia, não se anula em Pesach. Então, em Pesach mesmo, desde o dia 15 de Nissan até o dia 21 de Nissan, o Hametz não se anula. Então, se cai 1 grão de Hametz na comida, esse Hametz não é anulado e a comida está toda perdida. Ok? E por que os sábios tomaram essa decisão? Porque eles entenderam que na própria Torá, a própria Torá em si, ela trata o Hametz com uma diferença dos demais produtos, demais alimentos proibidos. Em exemplo, o castigo. O castigo para comer Hametz é karet. É o castigo mais alto da Torá. Né? É o mesmo castigo que leva uma pessoa quando comete a Avodah Zará. Né? Então, diferente dos demais alimentos, que os demais alimentos que castigo recebe malcont, né? Ele recebe uma paulada, né? No caso de Hametz, né? Recebe karet. Então, é muito mais grave, né? A proibição de Hametz. Outro exemplo que diferencia o Hametz dos demais alimentos proibidos é que o Hametz está proibido ter em casa. A gente passa por duas proibições que, na verdade, atendem a uma só essência, que é Baal Eire Baal Matzeh. Né? Baal Eire Baal Matzeh, ou seja, aquele que vê, aquele que possui Hametz. Não que exista uma proibição de ver Hametz. Não está proibido ver Hametz. Né? A intenção é que a pessoa não pode ter o Hametz nem perto de si, onde está visto aos seus olhos, onde ele saiba onde está. Ver Hametz é o sentido de que a pessoa saiba onde está esse Hametz, como também não pode ter esse Hametz dentro de sua propriedade em lugar que ele não saiba. Aí, tá dentro do carro, mas eu não sei, vai estar lá guardado. Né? Então, está proibido ter Hametz nas propriedades. Mas a Torá em nenhum momento diz que está proibido ter carne de porco. Ou que está proibido ter estocado carne com leite. Né? A Torá não proíbe isso, mas justo que o Hametz ela é mais meticulosa e mais agravante no que se refere à aplicação dessa lei e proíbe também possuir o Hametz. Não somente isso, que o Hametz, diferente dos outros produtos, que eles estão proibidos todo ano. Né? Você mistura carne com leite e está proibido de hoje para a eternidade. Hametz, ele só está proibido na semana de Pesach. Né? Nos demais dias está permitido. Então, essas diferenças entre o Hametz fizeram que os sábios entendessem que a própria Torá, ela por si mesma, traz essa rigorosidade para o Hametz. Sendo assim, então, os sábios eles vêm e dizem, não, mistura de Hametz em Pesach não se anula definitivamente. Então, cai 1 grão de Hametz em uma caixa d'água de sopa, toda essa caixa d'água ela está inválida para comer e para ter proveito. Antes de a gente falar da mistura em si, a gente tem que entender as medidas segundo a Torá. Ok? Então, aqui a gente já vai aprender um conceito novo. Há muitos conceitos que a gente já vem aprendendo já nesse 1 ano que a gente está junto, e eu sei que são conceitos novos e que às vezes esquecemos, né? É muita informação e esquecemos.
mas eu estou seguro que vocês pode ser que esqueçam, mas assim, para trazer a explicação analítica do caso, mas se escutarem o termo, vão dizer, eu sei do que se refere. Isso é o que é o mais importante, a pessoa saber do que se refere, né? Porque esse é o primeiro passo para a memorização e poder guardar os detalhes de cada coisa. Então, a gente vai falar sobre medidas da Torá um pouco, né? O que se refere a Hametz, mas na Torá existem muitas medidas. Ou seja, na Halachá em si, tanto da Torá como dos sábios, existe uma infinidade de medidas. Ok? E antigamente, havia um problema, porque há 3.000 anos atrás, né, quando a Torá foi entregue, não existiam padrões de medidas. Até mesmo há 2.000 anos atrás, quando os sábios estavam fechando as Mishnayot, não existiam padrões de medida. Não tinham como definir, não existia quilo. Né? Era tudo medido com base em um outro produto. Então, se a pessoa tinha moedas de ouro, de prata, qual seria o tamanho ideal de uma moeda de prata? Eu não podia fazer uma moeda de prata desse tamanho, uma moeda de prata desse tamanho e dizer que as duas valeriam um shekel. Não pode ser. Né? Senão que cada moeda era correspondente a uma quantidade de medida de um produto. Né? No caso do trigo. Se juntava os grãos de trigo e dizia, olha, com 654 grãos de trigo, corresponde ao peso de uma moeda. Então, uma moeda valia 654 grãos de trigo. Se a pessoa quisesse medir essa moeda é verdadeira ou não, colocaria na balança com essa quantidade de trigo, é verdadeira ou não. Ok? Então, todas as medidas são correspondentes a uma coisa, a algum objeto. Né? Geralmente, objeto agrícola. Então, a primeira medida que a gente trabalha é o kezait. Kezait é a medida em volume de uma azeitona. Não é a azeitona pequenininha, nem é a azeitonota, né, do Guinness Book. Senão que é uma azeitona normal, comum e corrente, do tamanho médio que a gente vê todo dia. Né? Existe uma diferença de costumes. Entre os sefaradim, que os sefaradim viveram em terras que produziam azeitonas, sempre trabalharam o kezait em forma de volume. Né? Então, para um sefaradim, kezait é um volumezinho assim, né? Tá? Bom, isso é um kezait. Né? Sem nenhum problema de errar e nem porque conhece uma azeitona. O mundo ashkenazi viveu em regiões que não se produziam azeitonas. Eles nunca viram uma azeitona na vida. Então, como é que eles iam saber qual era o tamanho de uma azeitona? Não sabiam. Então, trabalharam a azeitona não em volume, mas sim em peso. E determinaram o peso, várias medidas de peso. Né? Tem de 30 gramas, tem de 15, 18 gramas. Né? Então, se estabeleceu um padrão de 28 gramas para uma medida de um kezait. Ok? Outra medida é beitzá, ou kabeitzá. O kebeitzá, na verdade, kabeitzá, não kebeitzá. Perdão, errei aí. Kabeitzá é a medida de como um ovo. Você vê que kezait é como uma azeitona. Kabeitzá é como um ovo. Porque como você está trabalhando no volume, pode ser que seja um ovo um pouco maior, um pouco menor. Então, eles já usaram essa linguagem, que a medida era visual. Então, uma medida aproximadamente de um ovo está válido. Ok? Vamos seguir no próximo vídeo que a gente tem muito que falar disso.